Escritura de hoje: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 15, 19 e 20. Li a história de um empresário na cidade de Nova York que estava correndo para embarcar em um trem do metrô a caminho do trabalho, quando viu um mendigo sentado na plataforma com um copo cheio de lápis nas mãos. Sem pensar muito, ele rapidamente pegou algum dinheiro da carteira e colocou as notas no prato da coleta do mendigo antes de embarcar no trem. Pouco antes de as portas do trem se fecharem, o empresário saltou de volta para a plataforma e pegou vários lápis da caneca do mendigo. Desculpou-se com o mendigo, explicando que, na pressa, havia se esquecido de pegar os lápis que havia comprado. Afinal, disse ele, você é um empresário como eu. Você tem mercadorias para vender e o preço é justo. Depois disso, o empresário embarcou no trem seguidamente e seguiu com suas atividades. Em um evento social, vários meses depois, um vendedor bem vestido abordou o empresário e se apresentou. Você provavelmente não se lembra de mim e não sei seu nome, disse ele, mas nunca o esquecerei. Você é o homem que me devolveu a autoestima. Eu era um mendigo vendendo lápis até você aparecer e me dizer que eu era um empresário. Estou compartilhando esta história para destacar o poder da identidade. O empresário deu a este mendigo um renovado senso de significado e identidade simplesmente falando por ele e evocando um potencial latente que havia nele. Ao chamar esse mendigo de empresário, ele despertou nele um renovado senso de valor, mérito e importância. As palavras deram ao mendigo uma nova perspectiva. E eles lhes deram uma nova crença e visão que o impulsionaram a abandonar a mentira de que um mendigo era tudo o que ele poderia ser. Podemos traçar muitos paralelos nesta história para os crentes de nosso Senhor Jesus. Acredito que muitos que estão lutando contra o pecado, vícios e amarras destrutivas, não têm a revelação de sua identidade da nova aliança em Cristo. Quando você vê um crente lutando contra o pecado, muitas vezes se trata de um caso de identidade equivocada. A melhor maneira de ajudá-lo é apontá-lo de volta à sua justiça em Cristo, como o apóstolo Paulo fez com aqueles na igreja de Corinto que haviam caído em pecado. Paulo não apontou esses crentes de volta à lei de Moisés. Tudo o que ele fez foi lembrá-los de quem eles realmente eram. Releia a escritura de hoje. Paulo sabia que, se fossem lembrados de sua identidade justa em Cristo, se arrependeriam, retornariam à graça e se afastariam de seus pecados quando fossem lembrados de seu valor, de acordo com o alto preço que Cristo pagou na cruz para resgatá-los. Eu o encorajo a usar o método do apóstolo Paulo para encorajar e elevar os crentes que você sabe que estão lutando contra o pecado. Mostre-lhes a identidade em Cristo. Eles provavelmente não sabem ou se esqueceram de como foram feitos justiça de Deus pelo sangue de Jesus. Por isso, como o mendigo da história, estão vivendo uma vida de derrota. Estão vivendo muito abaixo do lugar alto para o qual Deus os chamou. Os crentes em Cristo são chamados para ser cabeça e não cauda, para estar acima e não abaixo, para reinar sobre o pecado e não para ser derrotados pelo pecado. Pensamento de hoje. Se estou lutando contra o pecado, preciso retornar à minha verdadeira identidade em Cristo. Eu fui feito justiça de Deus através do sangue de Jesus. Oração de hoje. Senhor Jesus, obrigado pelo poder de me firmar em minha verdadeira identidade em Ti e por me lembrar de como Tu me fizeste justiça de Deus por meio do Teu sangue. Obrigado pela Tua graça, que desperta em mim um renovado senso de valor, mérito e importância.
porque me impulsiona para a frente e para longe dos pecados com os quais luto. Creio que tu estás me fazendo superar e reinar sobre toda a escravidão e pecado em minha vida. Amém.